Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos iniciar uma série de aulas sobre processo legislativo. Bom, processo legislativo é um tema muito interessante, tema super atual, né? Nós temos visto em tempos recentes, né, uma série de edições de medidas provisórias, de projetos de lei em regime de urgência, de emendas constitucionais. Então, é um tema muito importante, como eu disse, é um tema atual. E é também um assunto complexo, muito técnico, em que os detalhes fazem toda a diferença. Bom, dito isso, iniciando o processo legislativo, a gente tem que entender o que significa essa expressão processo legislativo. Você pode pegar de empréstimo a expressão processo utilizada em processo judicial, como um conjunto de atos concatenados, interligados, pois você também indica aqui uma sequência de atos direcionadas a um fim. Então, o processo legislativo pode ser definido como um conjunto de atos interligados, sequencialmente e progressivamente, e destinados à produção de atos legislativos. Então, é um procedimento estabelecido para a criação de emendas constitucionais, de leis complementares, de leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Então, é aquele conjunto de atos interligados, de forma sequencial e progressiva, direcionados à produção de atos legislativos, como dito. Vou colocar aqui o conceito para vocês de processo legislativo. Está aí. Processo legislativo, em sentido jurídico, indica um conjunto de atos interligados de forma sequencial e progressiva, direcionados à produção de atos normativos. O processo legislativo ele pode ser dividido, para efeito de estudo, em processo legislativo comum ou ordinário e processo legislativo especial. O processo legislativo ordinário ou comum é aquele adotado para edição de leis ordinárias. É a base do processo legislativo. É o processo legislativo básico, portanto. Já o processo legislativo especial ou os processos ou procedimentos legislativos especiais são aquelas regras específicas para edição dos demais atos normativos. Para edição de uma emenda, para edição de uma lei complementar, para edição de uma resolução, de medida provisória. Então, o processo legislativo ordinário é a base do nosso estudo. É o nosso ponto de partida. É onde a gente entende o processo legislativo. Depois, a gente vai analisar cada um dos procedimentos específicos, a depender da espécie normativa estudada. Então, processo legislativo pode ser dividido em processo comum ou ordinário e processo legislativo especial, como dito. O processo legislativo comum ou ordinário, como eu disse para vocês, indica, olha lá, as regras estabelecidas para a criação de leis ordinárias. É comumente chamado, como dito, de processo legislativo ordinário ou comum. Cuida-se, como falado, do processo legislativo básico, genérico, que vai servir de parâmetro para o estudo do processo legislativo exigido para a edição das demais espécies normativas. Então, é a nossa base, é o nosso ponto de partida. A gente tem que conhecer bem o processo legislativo comum, ordinário, para que a gente consiga identificar as peculiaridades do procedimento de criação de cada espécie normativa em si. Então, cuida-se de processo legislativo básico, genérico, que serve de parâmetro para o estudo do processo legislativo exigido para a edição das demais espécies normativas. O referido processo legislativo não está submetido a qualquer prazo, portanto, cuida-se de processo legislativo mais demorado do que o processo legislativo sumário. Então, o processo legislativo comum ou ordinário não está submetido a qualquer prazo constitucional. O processo legislativo sumário ou regime de urgência, esse sim, está submetido a prazo, porque tem por finalidade otimizar, acelerar os trabalhos legislativos, diferentemente do processo legislativo ordinário, que, como dito, não está submetido a qualquer prazo e é, consequentemente, um procedimento mais demorado. Processo legislativo especial, como dito, diz respeito aos procedimentos estabelecidos para a edição das mais diversas espécies legislativas. É aquele que regula a edição de atos legislativos específicos, emendas constitucionais, leis complementares, leis delegadas,
medidas provisórias, decretos legislativos, resoluções e também aqueles específicos para a edição de leis orçamentárias e tratados internacionais. Já o processo legislativo sumário ou de urgência indica aquele processo constitucional, como dito, de caráter sumário, célere, com prazo estabelecido para as casas legislativas se manifestarem, sob pena de trancamento de pauta, forçando a manifestação da casa legislativa em que estiver tramitando. Tem por finalidade, como dito, acelerar o processo legislativo. Esse regime de urgência que nós vamos estudar pode ser um regime de urgência constitucional, um regime de urgência regimental. Nós vamos focar no regime de urgência constitucional, tá? Nós não vamos analisar, embora a gente possa pontuar alguma coisa, o regime de urgência regimental, aqueles previstos no regimento interno das casas legislativas. Não. A gente vai focar, quando analisarmos o processo em regime de urgência, o regime de urgência constitucional, como dito. Bom, nós podemos indicar as espécies legislativas elencadas na Constituição, no artigo 59, inciso 1 ao 7. São elas: emendas constitucionais, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Como dito, o nosso ponto de partida vai ser o processo legislativo ordinário ou comum, que diz respeito àquele conjunto de atos direcionados à produção de leis ordinárias. Vai ser a base do nosso estudo. Feita essa introdução, vamos propriamente agora iniciar o processo legislativo comum ou ordinário. Ao falarmos de processo legislativo, temos que ter em conta que ele pode ser dividido em 3 fases distintas. Uma primeira fase, chamada de fase introdutória, uma segunda fase, chamada de fase constitutiva, e uma terceira fase, chamada de fase complementar. Cada uma dessas fases possui uma ou mais etapas. Então, o processo legislativo, comum ou ordinário, é subdividido em 3 fases. Primeira fase introdutória, segunda fase constitutiva e terceira fase, como dito, complementar. Cada uma dessas fases possui uma ou mais etapas. Nós vamos analisar todas elas a fundo. O processo legislativo comum ou ordinário é ainda bicameral, ou seja, a tramitação vai se dar separadamente pelas 2 casas do Congresso Nacional, Casa Iniciadora e Casa Revisora. Vamos definir ainda qual é a Casa Iniciadora, qual é a Casa Revisora, mas por enquanto basta sabermos que esse processo legislativo comum ordinário tem 3 fases: introdutória, constitutiva e complementar, e tem tramitação bicameral, separadamente pelas 2 casas legislativas, Casa Iniciadora e Casa Revisora. Prosseguindo, então, processo legislativo ordinário, fases. Primeira fase introdutória, nós temos como primeira etapa a apresentação do projeto de lei, no caso, o projeto de lei ordinário. Então, nós temos aqui, na primeira fase introdutória, a iniciativa, ou seja, a apresentação da proposição legislativa, a apresentação do projeto de lei. No caso, por enquanto, projeto de lei ordinário. Já na segunda fase, chamada de constitutiva, nós temos 2 etapas importantes que iremos estudar. A etapa de deliberação parlamentar e a etapa de deliberação executiva. Então, na etapa de deliberação parlamentar, se tem manifestação das 2 casas legislativas em relação ao projeto de lei submetido ao crivo do legislativo. Já na etapa de deliberação executiva, nós temos a manifestação do chefe do poder executivo, do presidente da República. É, portanto, a parte ou o momento em que o presidente da República se manifesta no processo legislativo, através de sanção ou veto. Então, o presidente da República participa do processo legislativo ordinário? Sim, participa. Participa na parte que diz respeito à deliberação executiva, no momento em que o processo legislativo é submetido à análise do Poder Executivo, em que o projeto de lei é submetido à análise pelo Poder Executivo, pelo chefe do Poder Executivo, pelo presidente da República. Aqui já fica uma observação importante,
Até mesmo para evitar um erro bastante comum que as pessoas que não estudam tanto o processo legislativo cometem. Nesse momento de deliberação executiva, nós temos a manifestação do presidente em relação ao projeto de lei, podendo o presidente sancioná-lo ou vetar. Vamos estudar a fundo, sanção, veto, né? Mas aqui fica uma primeira observação, como dito. Essa etapa de deliberação executiva, essa parte em que existe a manifestação do chefe do executivo no processo legislativo, através de sanção ou veto, ela é regra no processo legislativo ou ela é exceção no processo legislativo? A tendência é dizermos que a participação do presidente da República no processo legislativo, através de sanção ou veto, nesse momento, nessa etapa de deliberação executiva, é regra no processo legislativo. Errado, não é regra no processo legislativo. É exceção no processo legislativo. Veja que nós estamos falando de processo legislativo. Logo, a participação do Poder Executivo ela é excepcional no processo legislativo, pois o processo legislativo é um desdobramento de uma função típica do Poder Legislativo, qual seja, de legislar. Não é função típica do Executivo legislar. Portanto, a participação do Poder Executivo no processo legislativo ela é excepcional. Só há participação do Presidente da República, do Poder Executivo, no processo legislativo, quando se tratar de processo legislativo para análise de projetos de lei ordinária ou de lei complementar. Não sendo projeto de lei ordinária ou complementar, não há fase de deliberação executiva. Não há participação do presidente da República no processo legislativo, através de deliberação executiva. Claro que você pode ter, por exemplo, em relação à proposta de emenda, o presidente apresentando uma PEC. Nós estamos falando da primeira fase, de apresentação. Estamos falando da segunda fase, que é a fase constitutiva, onde você tem a manifestação do presidente da República através de sanção ou veto. Então, sanção ou veto, deliberação executiva, como eu disse, é excepcional no processo legislativo. Não há etapa de deliberação executiva em relação ao processo legislativo para edição de emendas constitucionais. Então, não há. Não há deliberação executiva quanto ao processo legislativo para edição de decreto legislativo, de resoluções, de lei delegada. O presidente não vai vetar a lei delegada que ele próprio edita. Não há sanção ou veto, muita atenção agora com o detalhe que eu vou falar, não há sanção ou veto à medida provisória. Pode existir no processo legislativo de análise, de exame das medidas provisórias, a participação do presidente através de sanção ou veto, quando houver aprovação pelo Congresso de um projeto de lei alterando substancialmente a medida provisória. Nesse caso, o projeto de lei será submetido ao presidente da República, ao Poder Executivo, enquanto o presidente aprecia o projeto de lei de conversão da MP, a MP permanece em vigor. Então, veja só, não há sanção ou veto à medida provisória. Pode haver sanção ou veto no procedimento de exame das medidas provisórias em relação a projeto de lei que altere substancialmente a medida provisória. Então, muito cuidado, não é a medida provisória que vai ser submetida à sanção ou veto, mas sim o projeto de lei que altera substancialmente a medida provisória, o projeto de lei de conversão. Então, você não tem sanção ou veto à proposta de emenda. Você não tem sanção ou veto em caso de lei delegada. Você não tem sanção ou veto à medida provisória. Você não tem sanção ou veto a decreto legislativo. Você não tem sanção ou veto à resolução. Então, nós só temos sanção ou veto a projeto de lei ordinário ou projeto de lei complementar. E como eu disse para vocês, o projeto de lei que altera a medida provisória é um projeto de lei. É um projeto de lei de conversão da MP, não é uma MP. É um projeto editado pelo legislador. Esse sim é submetido a sanção ou veto. Então, para a gente concluir, só existe sanção ou veto a projeto de lei. Projeto de lei ordinário ou projeto de lei complementar. Não há sanção ou veto para as demais proposições legislativas. Proposta de emenda, lei delegada, medida provisória, decreto legislativo e resoluções.
Então, muita atenção com essa observação. Tá? Quando nós voltarmos a analisar os demais atos normativos, medida provisória, lei delegada, vocês vão lembrar dessa observação. Mas, retomando, o processo legislativo, como dito, é dividido nessas 3 fases. A primeira fase, introdutória, onde nós temos a apresentação da proposição legislativa. A apresentação do projeto de lei. Por enquanto, projeto de lei ordinário. Na segunda fase constitutiva, nós temos deliberação parlamentar e temos deliberação executiva. E na fase complementar, nós temos a promulgação e publicação. Alguns autores, por exemplo, José Afonso da Silva, eles não colocam, não inserem no processo legislativo essa terceira fase. Entenda que essa terceira fase é meramente uma formalidade, que o processo legislativo se encerraria propriamente na segunda fase. Eu prefiro tratar com 3 fases. A maioria trata também com 3 fases. A terceira fase é meramente complementar. Você já tem lei, quando encerrado a segunda fase constitutiva, com aprovação pelo Congresso e a sanção do presidente. Veremos o que acontece quando houver veto, derrubada do veto, mas se você tiver aprovação pelo Legislativo, ou seja, no momento da deliberação legislativa, aprovação pelo Congresso Nacional e sanção do presidente, nós já temos lei. Então, a terceira fase, de fato, ela é uma formalidade. A promulgação, ela vai simplesmente atestar que o processo legislativo se encerrou, já havendo, portanto, uma nova lei aprovada. A promulgação, ela introduz formalmente a norma no sistema jurídico e a publicação dá conhecimento à população, à sociedade, que já foi editado um novo ato legislativo, que já existe uma nova lei no ordenamento jurídico, dando conhecimento à sociedade para que essa lei possa, então, vir a ser aplicada. Então, fechando esse primeiro bloco, processo legislativo, 3 fases. Cada uma dessas fases possui uma ou mais etapas. Dissemos ainda que a sanção ou veto, a parte do processo legislativo em que você tem manifestação do chefe do executivo, ela é excepcional no processo legislativo, se aplicando apenas quando se tratar de processo legislativo para edição de leis ordinárias, de leis complementares.